Graça e paz da parte do nosso bondoso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seleção e comentários de textos bíblicos. Profeta Zacarias. Introdução. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Ambos animaram os judeus em Judá e Jerusalém a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel, governador. Zacarias foi assassinado entre o santuário e o altar, no lugar de intercessão. Ele foi assassinado por oficiais do templo. Qual o propósito do livro de Zacarias? Primeiro, encorajar o remanescente judeu em Judá a persistir na construção do templo. Segundo, os capítulos 9 a 14 foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nesta passagem é revelado também em que importará a vinda do Messias. O que acontecerá? Qual o significado da vinda desse Messias? O que vai acontecer? Visão panorâmica de Zacarias. Primeiro, em sua primeira parte, do capítulo 1 ao 8, começa com uma exortação aos judeus para que voltem ao Senhor, para que também o Senhor se volte para eles, garantindo à comunidade judaica em Judá e Jerusalém que Deus cuida do seu povo, governando-lhe o destino. Segundo, a segunda parte, capítulos 9 a 14, contém dois blocos de profecias apocalípticas. O primeiro inclui promessa de salvação messiânica para Israel e revela que o pastor Messias, que levará a efeito tal salvação, seria primeiramente rejeitado e ferido. Focaliza a restauração e conversão de Israel. Deus prediz que Israel pranteará por causa do próprio Deus a quem traspassaram. Então Israel dirá: o Senhor é meu Deus, e o Messias reinará como rei sobre Jerusalém. Características especiais de Zacarias. Primeiro, é o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento, em virtude de suas muitas referências ao Messias. Somente Isaías, que é muito maior do que Zacarias, contém mais profecias a respeito do Messias. Segundo, entre os profetas menores, possui ele as profecias mais específicas e compreensíveis a respeito dos eventos que marcarão o final dos tempos. Terceira, representa a harmonização mais bem-sucedida entre os ofícios sacerdotal e profético em toda a história de Israel. Quarta, suas visões assemelham-se aos livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse. Sexta característica, a profecia de Zacarias a respeito do Messias como grande rei guerreiro reinando sobre Jerusalém é uma das que mais inspiram reverente temor em todo o Antigo Testamento. O livro de Zacarias perante o Novo Testamento. Zacarias profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo pelas mãos dos judeus, que no fim dos tempos levá-los-á a prantearem-no, arrependendo-se e sendo salvos. Mas a contribuição mais importante de Zacarias diz respeito às suas numerosas profecias concernentes a Cristo. Os escritores do Novo Testamento citam-nas, declarando que foram cumpridas em Jesus Cristo. Aleluia! Profeta Zacarias, capítulo 1. Chamado ao arrependimento. No reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus maus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram,
nem me deram atenção. Meu amado, minha amada, você está ouvindo o Senhor? Meu amado, minha amada, você está vivendo em santidade? Você já entregou todas as suas paixões antigas? Ou ainda algum pecado voluntário seu, voluntário, que você não abriu mão dele? Se isso acontece com você, já aconteceu comigo durante muitos anos. Mas o Espírito Santo me tocou, me arrependi e entreguei todos os meus direitos a Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, nós com Jesus no coração morremos com Ele na cruz, para a nossa antiga vida de pecado e de paixões. Nós estamos mortos, não temos direito mais a nada. Este corpo agora é a casa do Senhor. Nós continuamos vivos porque Deus tem propósitos para nós. Ele nos deixa aqui como sal e luz do mundo. Não abra brecha para o pecado. O pecado traz consequências terríveis a você. E Deus quer te abençoar tanto. Ele quer que você transborde de suas bênçãos onde você vive. Para isso, seja santo. Leve o Senhor a sério. Volte-se para o Senhor de todo o seu coração. Viva uma vida santa, porque o Espírito Santo está dentro de você para te santificar e te usar como instrumento de bênção aqui neste mundo de trevas. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor veio de novo a Zacarias. Durante a noite, ele teve uma visão. E nela, o anjo do Senhor disse: o Senhor dos exércitos, até quando deixarás, assim diz o Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu ao anjo: boas e confortadoras palavras o Senhor disse ao anjo que falava com o profeta Zacarias. E o anjo disse a Zacarias: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Capítulo 2. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Meu querido, minha querida, o Senhor é um muro de fogo ao seu redor. A cada manhã, antes de você se levantar, Ele dá ordem a seus anjos para te protegerem de todo o mal. O Senhor cuida de nós enquanto estamos dormindo. E quando nos levantamos, os seus anjos estão à nossa disposição para nos protegerem. E seu Espírito Santo, ansioso para que lhe prestemos atenção, ouçamos a sua voz no nosso interior e obedeçamos a Ele. Deus é o nosso protetor e quer nos dar uma vida abundante. Quanto mais abundante for sua vida e a minha vida, mais glorificaremos ao Senhor como seus servos aqui nesta terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: todo o que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Aleluia! Deus é a nossa fortaleza, é o nosso esconderijo, é a nossa proteção. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus, que nos ama e nos protege. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação. Ó, aleluia, glória a Deus. Profecia cumprida depois da vinda de Jesus e dos discípulos espalharem o evangelho por todo o mundo, começando em Jerusalém. Deus tem o seu povo entre todos os povos. Começou com os judeus,
mas se expandiu a todos os gentios que somos nós. Alegremo-nos, pois o Senhor mora em nós pelo seu Santo Espírito, pela fé que temos em Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado com sua morte na cruz. E pelo poder da sua ressurreição, nos tornamos filhos de Deus, adotados por Deus. Deus mora em nós. Aqui estamos como representantes do reino de Deus aqui na terra, para mostrar para os outros que Deus é poderoso e ama e quer salvar. Através de você, através de mim. Louvado seja Deus. Capítulo 3. Me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Quando nossos primeiros pais pecaram, eles fizeram veste para si de folhas, que logo secaram e não cobriam mais a sua nudez. Foi preciso que Deus sacrificasse um cordeiro para fazer as vestes, para cobrir a nudez do seu corpo. Isso tudo indicando que Deus já sabia que teria de entregar o seu filho para, morrendo na cruz, derramar o seu sangue, que nos perdoa de todos os pecados e que nos veste com a sua justiça, o justo morrendo pelo injusto. Você e eu somos vestidos pelas vestes de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Jesus retirou o nosso pecado, somos aceitáveis a Deus e nos vestiu com suas vestes de justiça. Louvado seja o nosso Senhor! O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Milênios antes da vinda do Messias, de Jesus, o profeta Zacarias já profetizou que ia trazer o seu servo renovo, e que através dele iria remover o pecado da terra num único dia, pelo sacrifício do seu Filho amado, nosso Salvador e Redentor. Aleluia!